Agnanatinyandasya Jananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Vandeham Shri Guru Shri Yuktapadakammalam Shri Gurum Vaishnavasmaje. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapata Kanjana Goranji Radhe Vrindavaneshwari Rushavanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyache Krupa Sindhubhya Evache Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnava Janato Tene Kaije Pida Parai Janere. Continuação do estudo do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 54 em diante. Arjuna Uvaje Stita Pragnasya Kabasha Samadhistasya Keshava Sita Dihim Prabhashata Kim Asita Brajeta Kim. Arjuna diz: qual é o modo de falar, ó Keshava, de alguém de sabedoria firme que está estabelecido no controlo da mente? O que diz alguém de sabedoria firme? Como é que ele se senta? Como é que ele se move? Por esta altura, Arjuna já ganhou um profundo conhecimento. Ele diz: o meu amigo aqui na minha frente não é apenas um mero mortal, ele é o próprio Bhagavan, ele é o próprio Deus encarnado. Arjuna dirige-se a Krishna como Keshava, Keshava, Ke como Brahma, o Criador, Sha como Vishnu, o Preservador, Va como Shiva. Ele diz: tu és o Criador, o Preservador e o Destruidor de todo este universo. Assim dirijo-me a ti como Keshava, meu Senhor. A tónica mudou. Arjuna não está a falar com Krishna da mesma maneira que antes. Dirige-se a ele com grande humildade, porque percebeu que ele é o controlador dos três aspectos da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Dirige-se a ele como o Deus Todo-Poderoso, dizendo: és somente tu, meu Senhor, quem me pode dar a verdadeira resposta. Qual é o modo de falar, ó Keshava, de alguém de sabedoria firme que está estabelecido no controlo da mente? O que diz alguém de sabedoria firme? Arjuna pergunta: tu és o Senhor dos Senhores, és o Deus da criação, da preservação e da destruição. O que dirás? Como se senta um yogi que é realizado? Como se move? Por favor, diz-me todas estas qualidades de uma alma verdadeira e realizada. Agora, Arjuna deseja conhecer os sinais de quem alcançou a realização, de quem está perfeita e inabalavelmente firme na consciência de Deus. Krishna disse que não está apegado a nada. Então, como caminha alguém que não está apegado a nada? Como fala? Como come? Bhagavan explica: as almas perfeitas que realizaram Deus exibem características especiais em todos os seus modos de vida, em tudo o que fazem. Têm o seu próprio caminho, são Siddha Purushas. Não estão presas pelas suas ações, não estão presas pelas suas palavras, por coisa alguma. Hoje podem dizer uma coisa, amanhã podem dizer outra. Hoje podem dizer: isto é azul. Amanhã podem dizer: isto é vermelho.
Krishna diz que as almas realizadas não estão apegadas a nada. Mesmo se fazem uma ação que é inadequada nas mentes da sociedade, estão livres de todo o karma relacionado com esta. O seu discurso habitual, os seus modos de sentar e de andar têm uma característica especial. É tudo através da vibração e é tudo para bem dos outros, não para seu próprio bem. As almas realizadas não fazem nada para si mesmas, mas para bem dos outros. A intenção de Arjuna, ao perguntar sobre o modo de falar de um homem autorrealizado, é saber como deve falar com o Senhor. Ele quer saber: como é a minha ação com o Senhor? Estou correto ou não? Isto é auto-introspeção. Ao fazer esta pergunta, começa a olhar para si mesmo e a perguntar-se: como é a minha ação? Como é o meu discurso? Fiz a pergunta corretamente. Como me envolvo em qualquer forma de ação? Como sou eu? Começa a pensar sobre como caminha e como age. Torna-se muito consciente disto, peço desculpa. Krishna tem estado a falar sobre tornar-se um grande yogi. Krishna diz para me elevar à autorrealização. Mas como me vou tornar isso? Pergunta-se Arjuna. Só pela auto-introspeção se pode alcançar a autorrealização. É por isso que no Atma Kriya Yoga dizemos: façam a introspeção diária para que se possam transcender e transformar a vocês mesmos. Capítulo 2, verso 55. Shri Bhagavan Upaje Prashatyadakaman Sarvan Partha Manogatam Atmanivatmana Tushtaha Stita Pragnasta Dojate. O Senhor diz: quando o homem expulsa ou parta todos os desejos da mente e está satisfeito no self, pelo self, então é considerado estável em inteligência. Depois da cessação total de todos os desejos na mente, então o praticante de Atma Kriya Yoga, o Bhakta, percepciona a verdadeira natureza do Eterno, a verdadeira natureza de Deus dentro do Self. No seu interior, desperta o Supremo Self. A inteligência suprema desperta, a inteligência de que Krishna fala anteriormente. É a inteligência que a mente entende. Aqui Krishna está a dizer que naquele que está satisfeito no próprio Self, o que surge é sabedoria, Brahma Gyana, o conhecimento do divino, através da prática contínua e dedicada de alcançar o divino. Quando a mente está inabalavelmente fixa em Deus, então a pessoa torna-se estável, de mente estável, quando ela encontra Deus no seu interior. Esta é a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria. Capítulo 2, verso 56. Dukeshu anudpyanamana sukeshu vigata spruha itaraga bhaya krudaha stitadirunirujate. Ele, cuja mente fica tranquila no meio das tristezas e dos aprazeres, está livre do desejo. Ele, em quem o apego, o temor e a ira morreram, é o sábio de compreensão firme. Krishna diz aqui que quando a mente está firme e calma, quando a mente de uma alma que realizou Deus não tem sede dos prazeres do mundo, quando aceita o prazer e a dor de igual forma e permanece sempre equilibrada em qualquer tipo de experiência, ela é um Muni. Ainda mais, esta inteligência faz dela um Muni Raj. É merecedora, como está firme na compreensão. É-lhe permitido dar conhecimento, é-lhe permitido partilhar as suas experiências com Deus. Por causa da sua mente autocontrolada e equilibrada,
é-lhe permitido ajudar os outros devido à estabilidade no seu estado mental, porque é pura nas suas ações, não está limitada por nada. Tem o controlo total do seu discurso, como um muni, quando a mente está inteiramente absorta no divino. E quando o seu discurso é para o bem maior das pessoas, essa pessoa torna-se como um muni, um grande sábio. Capítulo 2, verso 57. Ya sarvatranabhishnehas tatat prapya shubhashubham nabhinandati netueshti tasya pragna pratishtita. Aquele que não tem apego a lugar algum, aquele que ao encontrar o agradável ou o desagradável não sente nem atração nem aversão, a sua sabedoria está firmemente estabelecida. Anteriormente, vimos que Arjuna pergunta a Krishna: como fala um yogi? Aqui Krishna diz que quando uma alma realizada encontra o que é agradável ou o desagradável, não sente nem atração, nem aversão. Esta é a verdadeira sabedoria. Muitas pessoas têm muita sabedoria em muitas coisas, mas quando vocês as encontram e dizem alguma coisa que elas não querem ouvir, o que fazem? Resistem, não é? Rebelam-se. Na mente de um verdadeiro yogi não existe rebeldia. Alguém que é inteiramente dedicado ao seu caminho deve desconsiderar toda a negatividade e concentrar-se plenamente no seu caminho. Se a pessoa fizer isto, nada a pode mover, nem elogios, nem insultos. Quando a sabedoria ou o conhecimento são dados por um santo e yogi tão elevado, deve beber-se dela, deve mergulhar-se nessa sabedoria. Capítulo 2, verso 58. Yada samarate kayam kurmon ganyaba sarvashaha indriyani triyartebhyas tasya pragna pratishtita. Aquele que retira os seus sentidos dos objetos sensoriais, tal como a tartaruga retira os seus membros para dentro da sua concha, a sua inteligência apoia-se firmemente, fundada na sabedoria. Este verso fala sobre como retirar os sentidos de todos os objetos de autossatisfação no momento da meditação, privando-se assim do seu poder de distraírem a mente e o intelecto. Tal como uma tartaruga recolhe os seus membros, deixando apenas a carapaça de fora, assim a pessoa tem de mergulhar no seu interior. Não podem puxar as vossas mãos para o vosso interior, mas entrarem na gruta do coração, entrarem conscientes e sentarem-se em profunda, plena concentração no vosso interior. Isto é verdadeira sabedoria. Mas se a pessoa está sentada em meditação, mas não está lá, está noutro lugar, isso não é verdadeira meditação. Quantas pessoas se sentam para meditar, mas no momento em que fecham os olhos se perguntam: onde estou? Eu nem sei onde estou. Elas estão noutro lugar qualquer. Houve uma vez um yogi que convidou todos os seus alunos a sentarem-se para a meditação. Quando estavam todos sentados, disse-lhes: muito bem, agora entrem no self. Todos fecharam os olhos, começaram a respirar e interiorizaram-se. Quando a meditação terminou, o yogi perguntou: quem esteve realmente aqui durante esta meditação? Todos estavam a pensar: oh, eu estive na América. Ah, os meus pais. Eu estive aqui. E eu estive ali. Não estavam inteiramente focados. Estava em toda a parte. Mesmo assim, quantos estão realmente a ouvir-me? Se eu gritar, é claro, isto vai trazer-vos de volta para aqui. Mas alguns estão noutro lugar, mesmo que pareçam estar a ouvir e a ver. Estão a olhar, mas não estão a ver nada, porque a sua mente está noutro lugar. Quando a mente está focada no self,
Isso é verdadeira sabedoria. Então não pode estar noutro lugar. Nada a pode distrair, nada a pode mover. Capítulo 2, verso 59. Bishaya bini bartante niraharasya dena rasavarjan rasopyasya paramdrustvani bartate. Se alguém se abstém de alimento, os objetos sensoriais deixam de o afetar, mas o gosto pelos objetos sensoriais permanece. O gosto também cessa quando o Supremo é visto. Aqui, alimento não significa apenas o alimento que comemos, e gosto não significa apenas o sabor do alimento. Através da renúncia ao alimento, apenas se renuncia a um objeto dos sentidos. Cada um dos sentidos tem um alimento diferente. Cada sentido tem o seu próprio gosto. O alimento das orelhas é o som. O alimento do nariz é o cheiro. Se renunciarem a todos estes automaticamente, toda a vossa concentração estará focada em alcançar um alimento, o néctar divino do próprio Deus Supremo. E quando o Supremo se tiver revelado, o aspecto da realidade suprema que está no vosso interior desperta Amarit. Então não precisam de nada do exterior, não precisam de nada secundário. Não irão precisar de nenhum objeto secundário para viver, porque o próprio Deus se tornará para vós a realidade que tudo permeia. Tudo será o vosso alimento. Todas as vossas ações serão permeadas apenas por esta única realidade. A Krishna diz que a única coisa que as pessoas têm de ter é a realização de Deus, a visão de Deus. Sem a visão de Deus, nada é possível. Caso contrário, irão sempre correr e esconder-se atrás de objetos mundanos. Os yogis que possuem uma mente estável obtêm a visão direta de Deus, o oceano da beatitude suprema. Neste estado, o yogi deixa de ter qualquer vestígio de apego a objetos mundanos ou aos sentidos. Todo o apego às coisas mundanas desaparece totalmente quando existe uma visão direta de Deus. É através da entrega completa e do anseio pelo divino que Deus se vai revelar. Se estiverem concentrados no objeto no exterior ou controlados pelos sentidos, o divino nunca se irá revelar. Se estão limitados à dualidade do bom e do mau, o divino não se irá revelar. É somente quando se tornam como um yogi que ficam acima disto que a visão divina é revelada dentro do âmago do vosso próprio self, não no exterior. O verdadeiro yogi percepciona em primeiro lugar esta divindade no seu interior. Então, através dessa visão divina, vê a mesma divindade igualmente em toda a parte na criação de Deus. Capítulo 2, verso 60. Yatatuyapi kaunteya purushasya viparshita indriyani pramatini haranti prasabam manaha. Mesmo a mente do homem sábio que trabalha para a perfeição é arrebatada pela insistência veemente dos sentidos ao filho de Kunti. O Sr. Krishna fala aqui sobre homens sábios. As pessoas sábias que têm o pleno conhecimento do que é bom e do que é não bom. Estas pessoas que trabalham para a perfeição fazem o seu sadhana diário e são muito focadas e intensas, mas não conseguem largar os sentidos da visão, olfato, paladar, audição e tato. Mesmo os sábios estão presos por estes objetos dos sentidos. Os objetos sensoriais podem retirar-se, mas não o gosto pelo seu gozo. Enquanto o apego ao gozo dos objetos sensoriais permanecer no coração do homem, os seus sentidos irão levá-lo ao desfruto dos objetos sensoriais. A sua mente, o seu intelecto, não podem descansar firmes em Deus por causa dos sentidos que arrebatam a mente. Deus, Krishna, diz que é preciso controlar todos os sentidos. Ele diz: dediquem a mente só ao serviço de Deus, pratiquem meditação. Concentrem-se na sua forma suprema, no âmago do vosso coração.
percam-se nesta profundidade. Então a turbulência, a insistência dos sentidos não tentará ou confundirá a mente. Assim a mente entrará nesta estabilidade. A mente ainda se pode agitar, mas existirá apenas um objetivo: alcançar a visão de Deus. Krishna diz a Arjuna: ó filho de Kunti, torna-te como o yogi que tem uma mente estável e que faz um esforço especial para controlar os sentidos, renunciando totalmente ao apego aos objetos do mundo. Bhagavan também diz que, quando servem o Senhor, não devem esperar nada em troca, nem mesmo a bênção de Deus, porque não podem negociar com Ele, não podem dizer a Deus: amo-te, estou a fazer isto por ti, mas em troca quero que me abençoes ou me ames também. Capítulo 2, verso 61. Tani sarvani samyanya yukta asita matparaha ashayasyandriyani tasya prajna pratishtita. Tendo controlado todos os sentidos, ele tem de se sentar firmemente em yoga, totalmente abandonado a mim. Ele, cujos sentidos estão dominados, a sua inteligência está firmemente assente no seu lugar apropriado. Tendo controlado todos os sentidos, ele tem de se sentar firmemente em yoga, totalmente abandonado a mim. Aqui o Sr. Krishna diz: concentrando-se plenamente em mim, ele, cujos sentidos estão dominados, a sua inteligência está firmemente assente. Tem de se sentar em yoga, em meditação, dando-se inteiramente a ele, com uma mente controlada, com uma mente que não está distraída. O Atma Kriya Yogi tem de se concentrar no seu crescimento espiritual. Tem de ir mais fundo, procurando a realização de Deus, procurando a graça de Deus, procurando alcançá-lo. Este deve ser o seu objetivo. Aqui o Sr. Krishna diz que, em primeiro lugar, é preciso entregar-se completamente e controlar os sentidos. Depois de subjugar os sentidos, se a mente também for controlada, a pessoa deve sentar-se em silêncio e mergulhar dentro do próprio Self para o encontrar. Krishna diz: então estão abandonados a mim, o Self de todos os Selfs. Sou eu. Eu sou aquele que está sentado em todos os bhaktas, em cada coração humano. Um Atma Kriya Yogi, um devoto, deve encontrar o divino, deve encontrar o Guru dentro do seu próprio Self. Isso tornará a pessoa plenamente realizada. Mas se a mente está dispersa durante as vossas atividades diárias, então mesmo enquanto se sentam para a meditação, ele estará a dançar por ali. É por isso que sempre que dizem às pessoas para meditar, elas o acham muito difícil, e é por isso que o japa é importante. Quando começam a entoar o nome de Deus, treinam-se para controlarem a vossa mente, o vosso coração e os vossos sentidos. Tendo controlado todos os sentidos, tendo renunciado a todo o apego, a todos os desejos e controlando a mente, o intelecto deve concentrar-se em Krishna, em Deus. Para um bhakta, para alguém que realmente anseia por Deus, a mente não deve estar em nenhuma outra coisa, deve permanecer no Mestre e em Deus.